Fala galera, eu sou o Lipe Paig e vocês estão no Inside Car. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Que hoje temos vídeo com este pequeno notável aqui, Fiat 500e. Isso mesmo, ele é totalmente elétrico. Sejam bem-vindos ao Fiat 500e, que é a versão nova, moderna e elétrica do Fiat 500, como é o nome correto deste carro. E como o nome próprio a gente pronuncia sempre na língua de origem, é 500 mesmo. O que tem de legal esse carro? Vamos começar por ele ser pequeno e ter um tamanho muito bom de andar na cidade. Então, aliado a isso, você tem o motor elétrico, que é um motor de 118 cavalos, parece bem pouco, mas ele tem um pouco menos de 23 kg de torque, tem 22,6 ou 0,7 kgfm de torque, são 220 Nm. E por que isso é legal, Lipe? Porque ele faz isso aqui, ó. Ele é muito rápido, você pisa e ele dá um empurrão nas suas costas, ou no seu peito, né? Um empurrão para sair andando. Ele, inclusive, algumas aceleradas dessa, ele pisca o controle de tração aqui. E ele, além de tudo, tem uma direção muito rápida, como vocês estão podendo ver. Então você anda com um carro que acelera desse jeito, é rápido desse jeito e tem um freio absurdo. É isso. Sim, esse carro tem uma dinâmica inacreditável, porque ele é curto, porque ele é muito no chão, inclusive por causa das baterias, que são 42 kWh de bateria nesse carro, elas ficam no chão aqui e por isso deixam o carro bem, com centro de gravidade bem baixo e ele muito no chão. Então, mesmo com um perfil não tão baixo assim, você tem um carro que tem essa resposta bizarra de acelerador, mas você tem um freio muito bom e você tem, claro, o chão. Então esse carro é muito bom de andar na cidade, porque além de tudo ele é deste tamaninho e é uma delícia de andar na cidade grande, que é um lugar onde você tem muito trânsito. Então você consegue colocar o carro nos buracos, você acelera e entra onde você quer. É demais. A gente já tinha gostado da outra vez que a gente testou, a gente já tinha falado que o carro é muito interessante, mas cada vez que você anda, né, e eu fiquei com esse carro aqui uma semana, ele é incrível, ele é apaixonante, porque você não precisa de nada mais que isso andando todo dia. E olha, andei eu, minha esposa, minha filha no banco de trás, né, esse banco tem que ficar um pouquinho mais para frente, porque claro, o espaço para o motorista é maravilhoso, mas como é um carro muito pequeno, ali atrás o espaço fica diminuto, ainda mais eu que tenho 83, o espaço fica muito apertado aqui atrás. Vocês olharem, tem 4 dedos basicamente do meu banco para o banco de trás, então fica de fato apertado. Mas você ainda tem um porta-malas que não é tão grande, tem 185 litros. E para que serve um porta-malas de 185 litros? Esse carro é basicamente um carro urbano. Você tem um porta-malas de carro urbano. Então você tem aqui um carro delicioso de andar na cidade e que você vai usar para andar na cidade, que é muito ágil, confortável e cheio de tecnologia. Ah, Lipe, mas são só 185 litros, mas tá bom, vai. Você me convenceu. E a autonomia? Olha, a autonomia desse carro, a Fiat diz que é um pouquinho mais de 300 km, mas quando eu peguei ele estava 265, eu usei por 260 mais ou menos, eu carreguei ele e agora já rodei 200 e ele está ainda com 58 km de autonomia. E eu em nenhum momento deixei de fazer isso aqui.
Esse carro é muito legal, de verdade, que delícia, dá muita vontade de ter um carro desse. Bom, vamos falar das coisas que ele tem. Ele tem o teto panorâmico aqui de vidro, não é um teto solar, é um teto panorâmico. Desde os primeiros 500 que vieram para o Brasil, dessa nova safra aí, estou falando de 2011, 12, alguma coisa desse tipo, você já tinha alguns carros com opção de teto fixo panorâmico e alguns com teto solar que abriam, além de ter os carros fechados. Esse daqui é um teto fixo, pelo que eu vi no site não há a opção, mas talvez lá fora exista a opção desse teto abrir. Aqui no Brasil não tem a opção. Outra coisa que ele tem é esse design. Se você olhar esse design frontal, ele tem uma cara de, como diz a minha esposa, ele tem uma cara de Aixaco. E é mó legal, porque ele tem uma cara de ranzinza mesmo, uma cara de um Pokémon ranzinza. É bonitinho esse carro, cara. Esse carro é demais. Eu só acho que não teria branco, eu teria o azul ou cinza ou qualquer coisa desse tipo. Mas o carro é muito legal. Além desses faróis de LED direcionáveis, inclusive você tem uns botões aqui que você consegue regular a altura, né, do farol. Você ainda tem também o multimídia, essa tela de 10.25 aqui que você tem. Você ainda tem o carregamento por indução aqui embaixo. E você tem o ar-condicionado digital, que não é dual zone, mas também não precisa, né, num carro desse tamanho. E acho que ia ser bobeira ele ser dual zone. Você tem ainda todos os sistemas de segurança que você almeja ter, que são airbags frontais, airbags laterais, airbags de cabeça e airbag de joelho. Então são 7 airbags basicamente nesse carro ainda, para deixar você totalmente protegido. No quesito segurança, você ainda tem todos aqueles sistemas de ADAS, né, que são os sistemas de proteção mesmo, que você tem a frenagem automática em caso de possível colisão, né? Em caso dele detectar uma colisão, ele freia para você não bater. E você ainda tem também o Lane Assist, que não deixa você sair da faixa. Uma coisa que eu esqueci de falar que ele tem também é o assistente de ponto cego, que também você pode regular se você quer que ele seja só a luz acendendo, ou se você quer que ele seja também, tenha o aviso sonoro, que completa esse pacote de assistência. E unido a tudo isso, você ainda tem claro, aquele sistema maravilhoso de piloto automático adaptativo com condução semi-autônoma. Então você pode ligar aqui o piloto automático e você ainda liga o assistente de direção. Nessa rua que a gente está não vai ser possível porque você não tem faixas, né? Mas se você tiver faixa, ele consegue perfeitamente detectar. Então é maravilhoso, funciona muito bem. Ele é bem sensível. Se você não tiver com a mão no volante, ele vai detectar logo que você não está com a mão no volante e vai pedir para você colocar a mão no volante. Nota 10. No quesito acabamento, esse carro é muito legal. Você tem aqui a cor do carro, você tem aqui ainda um prata que dá toda a volta no painel, né? E você tem a coisa do acabamento muito bem definida, né? Você tem um plástico duro aqui, mas você tem um plástico de qualidade. Você ainda tem aqui embaixo esses botões, né? Que não é um botão do câmbio, mas é para definir se você vai para frente, se você vai botar no neutro, ou dar ré, ou apertar o parque. O parque ele trava e você ainda pode selecionar para ele ligar o freio de mão sozinho. Aliado a isso, ainda tem os bancos, né? Que são os bancos em couro aqui, um couro sintético, mas um couro bicolor, né? Você tem aqui uma parte preta e uma parte bem clara aqui em cima, inclusive com um preenchido aqui, a costura escrito Fiat. E aí aqui atrás você ainda tem o escrito 500 no encosto, que é bem legal. Como é elétrico, ele ainda tem uma coisa extra. Ele tem aquele aviso de fora, vocês estão ouvindo aí, ó, um aviso de fora, que é esse aviso para os pedestres detectarem que você está vindo com um carro elétrico. E nesse bairro aqui, que é um bairro bem silencioso, que as pessoas costumam andar a pé, faz muito sentido. Só que a partir dos 25 km por hora, ele deixa de ser apenas um aviso e ele começa a tocar Amarcord, do Nino Rota, que é uma música da década de 70, que foi feita para um filme. Nino Rota é um
compositor famoso, foi um compositor famoso italiano que morreu inclusive na própria década de 70. Então você imagina que acima de 25 km por hora você está passeando por aí assim, ó. Não tem nada mais italiano que isso. Vou parar antes que o meu vídeo seja desmonetizado por botar uma música do Nino Rota, Amacord. Olha que coisa interessante, como os italianos pensam nas coisas, né? E eu acho muito legal esse tipo de toque. Para mim, isso faz toda a diferença no carro. E esse carro é um carro muito legal mesmo. É um carro que eu teria. É um carro que dá para você ter no modo elétrico, né? Disse a própria Fiat que eles conseguiram rodar 400 e um monte de quilômetros com esse carro, mas aí você tem que botar num dos modos de condução aqui, que eu já vou falar, e muito provavelmente você consegue rodar. Mas aí ele desliga ar-condicionado, desliga farol, deixa só DRL, tem algumas coisas que deixam de funcionar. Então os modos de condução aqui tem esse modo normal, que é o modo comum, que você tira o pé, o carro já sai andando, né? Quando você está parado, ele tem o modo creep, né? Que nem um carro automático normal, que você tira o pé e ele começa a andar devagarinho. E você pode acelerar e você tem toda a potência disponível. Ó, o carro distraciona, cara, é um negócio maluco. Aí você tem o modo aqui Range, que é o modo que ele fica mais econômico porque ele retarda a resposta do acelerador e ele ainda ativa o One Pedal Drive. Então, ó, só eu tirar o pé, o carro para. Então você precisa aprender a andar com isso. Eu não gosto muito do One Pedal Drive, mas tem gente que gosta. E aí você tem o modo Sherpa, que é esse modo que eu te falei, onde ele liga o One Drive Pedal, ele desliga o ar-condicionado e ele deixa tudo no carro elétrico com o mínimo uso possível. E aí dizem que assim, em um ciclo onde você pisa pouquinho e tal, você consegue andar com ele 400 km. Eu andei 265, e para mim já tá ótimo, não precisa mais do que isso. 265 já é um número bem agradável de quilômetros para você rodar com um carro elétrico, que é essencialmente urbano. E eu gosto muito desse carro. Gosto muito mesmo. Agora, Lipe, quanto custa? Pois é. Acho que o grande problema desse carro, teoricamente, é o preço. E a gente precisa falar disso porque o que acontece com esse carro? Ele é um carro muito legal, mas ele vem da Europa, ele é fabricado na Europa, né? Então o preço dele é em euro, ele paga um imposto diferente. Então você tem infelizmente, né? Vamos dizer assim, se você comparar com os carros chineses hoje, que custam na base de 150 mil reais, os pequenos elétricos, teoricamente concorrentes desse carro aqui, ele é mais caro. Ele chegou no Brasil, ele custava muito mais, tá? Ele custava mais de 240 mil reais. Hoje ele custa 214.990. Você pode escolher a cor, não tem nenhum acréscimo no valor por causa da cor. Então, na concessionária, se você for hoje, você compra esse carro por 214.990. Teoricamente, porque eu tenho visto aí uns 2021, 2022 com 3, 4 mil quilômetros por 164 mil reais, 160 mil reais, 170 mil reais. Começou a ficar bem mais interessante, bem mais. Rede de concessionárias grande. Eu gosto, viu? Eu gosto. E não me deixe solto ali nos sites de busca de compra e venda de carro, que ainda vou fazer uma besteira. Quer ver uma coisa interessante? Esse carro... Peraí, deixa eu baixar o ar-condicionado. Esse carro não faz barulho para travar a porta, quer ver? Ó? Olha que engraçado, ó.
como é tudo elétrico, ele não faz barulho. E o legal é que ele tem um botãozinho aqui para destravar a porta, ó. É um botão que você clica, ó, e ele abre. Mas se você tiver sem bateria, como você faz para sair do carro? Ele tem um puxador manual aqui embaixo, ó, e você pode abrir a porta. Não é legal? Eles pensaram em tudo.